Olá, sou a Julinara Vigo dos Santos. Estou aqui para apresentar o projeto Tecnologia Digital e Sustentabilidade para Atividades do Agronegócio, sob orientação do professor Reginaldo Ferreira Santos. No presente projeto, foi trabalhado com a cultura do feijoeiro, que apesar de ser um alimento muito rico nutricionalmente, fornecendo carboidratos e proteínas, ele exige muito nutricionalmente e hidricamente. E como os nutrientes não são distribuídos de maneira uniforme no perfil do solo, nós temos que fazer a suplementação desses nutrientes de maneira antrópica, e dentre elas pode-se dar destaque para a técnica da adubação, que pode ser feita tanto foliar, utilizando fertilizantes químicos, minerais, orgânicos e também os biofertilizantes. E há também a necessidade da planta produzir os seus aminoácidos. Porém, a planta só vai produzir os seus aminoácidos de maneira natural quando se submetida a uma situação de estresse. E não é interessante que nenhuma planta, cultura de interesse comercial ou não, seja submetida a situações de estresse, pois pode afetar o seu desenvolvimento. Então, no presente projeto está sendo desenvolvido um biofertilizante à base de aminoácidos, avaliado na cultura do feijoeiro. Como objetivo, nós temos que, no objetivo geral, avaliar a melhor dose do biofertilizante em desenvolvimento, realizando variações de meio em meio litro, partindo da dose inicial de 1 litro para 1,5 litro e 2 litros por hectare. Após isso, nos objetivos, analisar vigor, altura de planta, massa fresca e número de trifólios, entre outros, e realizar as análises estatísticas dessas variáveis para ver qual possui o melhor desempenho. O experimento foi realizado em uma das casas de vegetações da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, utilizando o biofertilizante à base de aminoácidos, adotando o DIC, o delineamento inteiramente casualizado, como seu modelo experimental, tendo os tratamentos já citados antes de T0 sendo testemunha, T1, 1 litro por hectare, T2, 1,5 litro por hectare e T3, 2 litros por hectare do biofertilizante à base de aminoácidos, utilizando do princípio da marcha de absorção descrita por Marshner, que diz que quando você relaciona a massa fresca e a massa seca de raiz, você consegue obter até mesmo o órgão o qual teve a maior concentração de nutrientes ali daquela cultura. Então, para isso, nós iremos também estar utilizando a estufa por 48 horas a 40 graus Celsius para obtenção da massa seca de raiz. Nos resultados, nós tivemos que esperar 60 dias seguindo as orientações da Embrapa, e nas tabelas estatísticas abaixo, nós podemos analisar que, na primeira tabela, está presente as análises estatísticas da variante altura de planta, e nós podemos constatar que, quanto maior a dose do biofertilizante à base de aminoácidos aplicado, maior foi seu coeficiente de variação. Entretanto, todos os coeficientes de variações encontraram-se abaixo de 30%, fazendo com que a amostra fosse considerada homogênea. Porém, não é interessante que, por mais que ele for homogêneo, não seja um coeficiente tão alto. Então, para a variável altura de planta, quanto menor a dose do produto em desenvolvimento, melhor seria o seu resultado. Nas duas seguintes tabelas, nós temos contendo número de trifólios e número de vagens. E podemos constatar que, no maior tratamento aplicado, sendo ele de 2 litros do biofertilizante por hectare, mais homogênea foi a nossa amostra, sendo que, como o feijoeiro ele é uma cultura produtora de vagens, né? Então, quanto mais homogênea for a sua distribuição, né, para o produtor, mais interessante é. E nas duas próximas tabelas, nós temos a relação de massa fresca e massa seca, já descrita anteriormente pelo princípio de Marshner. E nós temos que no último tratamento, nós tivemos a segunda maior média na obtenção da massa seca de raiz, fazendo com que o tratamento T3 de 2 litros por hectare fosse o mais interessante para o produto em desenvolvimento. E nós podemos concluir que a altura de planta, coisa que não é muito interessante para culturas produtoras de vagens, já que nós queremos que ela se ramifique mais, ao invés de crescer mais na vertical, nós temos que quanto maior a dose do produto em desenvolvimento aplicado, maior o seu coeficiente de variação. E no número de trifólios, assim como no número de vagens, quanto maior a dose aplicado, mais homogênea foi a sua distribuição. E a massa fresca e a massa seca relacionadas após 48 horas na estufa a 40 graus Celsius,
A sua segunda maior média, e com um dos menores coeficientes de variação, foi o do tratamento 3 de 2 litros por hectare. E, portanto, para fins comerciais, o tratamento que obteve a melhor avaliação após o seu desempenho foi o tratamento 3 de 2 litros por hectare, fazendo com que seja mais interessante para o produtor a sua aplicação em maior dose se comparado aos outros dois, ou até mesmo a nenhuma aplicação quando se comparado à testemunha, seja mais interessante, pois há aumento do número de vagens e do número de trifólios, como o feijoeiro já citado anteriormente, uma cultura produtora de vagens, é o que se espera quando você começa a cultivá-lo. Então, para o produtor, se torna mais interessante, após essa análise, aplicar uma dose maior do que a recomendada. E após a apresentação desse projeto, gostaria de agradecer pela confiança e pela indicação do professor Dr. Reginaldo Ferreira Santos e pela também confiança, do doutorando Tomás Ramos, que sem os dois, principalmente, não seria possível a minha participação nesse projeto. E não menos importante, gostaria de agradecer pelo subsídio e também pela confiança do órgão de fomento CNPq, que acredita em nós, estudantes da graduação, para desenvolvimento e continuação de pesquisas científicas.